Olá, internautas, telespectadores da Jovem Pan Online. O assunto hoje é economia e também marketing. A ascensão da classe D. 57 milhões de pessoas, de acordo com um levantamento realizado pelo Instituto Data Popular, representando 30% da fatia da população brasileira, representam aí esta classe D. Aliás, é uma classe em plena ascensão e que movimenta 380 bilhões de reais por ano no país. E nós estamos recebendo em nossos estúdios o Dr. Marcos Morita, ele que é especialista no assunto, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também da Universidade Mackenzie. Dr. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan Online. Eu que agradeço. Doutor, como é que é o novo perfil deste consumidor? Bem, acho que antes de mais nada é interessante nós colocarmos que a classe D não é a classe C, né, que talvez muitas pessoas acabam confundindo a classe C com a classe D. Então, classe C é essa classe hoje que já está completando uma década, são as pessoas que já acenderam, já compraram sua televisão, já compraram seus móveis, estão comprando agora os seus carros, e muitos deles já estão se endividando e pagando e atrasando as prestações. A classe D é um passo atrás. São aquelas pessoas cuja renda familiar gira em torno de R$900 e que agora, então, começam a sair da chamada linha de pobreza. Com o aumento real do salário mínimo nos últimos anos, essas pessoas, então, esse perfil da população, também chamada de base de pirâmide, hoje, então, começa a galgar aí a pirâmide das necessidades que nós chamamos. E qual é o novo perfil deste consumidor em relação ao consumo? Bom, essas pessoas, eu gosto de citar o estudo de um teórico chamado Maslow, que ele colocava que as pessoas, elas galgam uma escala de necessidades. Todas as pessoas começam no que nós chamamos de necessidades básicas, depois passam a necessidades de segurança, autoestima e autorrealização ou realização, estima, alguns autores costumam trocar. Então, na verdade, essas pessoas, elas estão começando, ou seja, elas ainda estão na base da pirâmide, que nós chamamos de necessidades básicas. Então, por isso mesmo, o perfil dessas pessoas, elas procuram principalmente alimentos, então, alguns itens cujo consumo dessa população D já é maior que a classe B, por exemplo, é alimentação em casa, produtos de limpeza, produtos de beleza, eletroeletrônicos e eletrodomésticos. Ou seja, são realmente aqueles aspectos mais básicos mesmo para a sobrevivência do ser humano. Porque anteriormente esse nicho do mercado, essas pessoas não tinham ainda acesso a esses itens essenciais e agora já tem esse acesso. Exatamente, não tinham, que até grande parte dessas pessoas, conforme a pesquisa, algo em torno de 70% não tem carteira assinada. Então são pessoas que trabalham na informalidade. E por trabalhar na informalidade, elas não contam com uma renda fixa, uma renda mensal já pré-determinada. Elas acabam sobrevivendo de bicos ou de pequenas atividades e o que elas compram é com aquilo que sobra no bolso. Então, até por isso que elas não tinham até então acesso a essas coisas que para nós, das classes mais altas, são coisas consideradas normais e corriqueiras. A questão do crédito tem ajudado a expandir esse tipo de negócio? A questão do crédito ainda não, até porque grande parte dessas pessoas, por não terem renda, não conseguem acesso ao crédito. Grande parte não tem conta em banco. Então, essas pessoas costumam comprar à vista ou através de carnês, né, que é o modelo de negócio, por exemplo, das Casas Bahia, que é uma empresa que soube explorar a classe C e está sabendo explorar também esse nicho da classe D. E por isso é que muitas vezes acaba se dizendo que essas pessoas da classe D são bons pagadores. Exatamente porque elas não podem ter o nome sujo. Caso contrário, elas não conseguem o tão sonhado financiamento ou carnê para comprar o seu sofá em 10 vezes sem juros, por exemplo. Sem juros não, em 10 vezes, 10 pagamentos. Então, já paga à vista e vai juntando o seu dinheiro e, conforme for, vai conseguindo adquirir mais bens. Isso, dessa forma. Na verdade, eles não pensam muito nos juros embutidos, mas sim o quanto da renda mensal ele pode pagar naquela prestação. Daquela situação, quanto cabe no bolso. Exatamente, quanto cabe no bolso naquele mês e nos meses seguintes. E em relação ainda a esta nova tendência, as empresas estão se adequando a este novo modelo de mercado?
Algumas sim, principalmente essas que eu coloquei, que estão ligadas à base da pirâmide, que o que eu tenho mais visto realmente são empresas da área de alimentos e de produtos de limpeza e higiene, que exatamente são essas empresas as que mais se beneficiaram, ou as que mais estão se beneficiando com esse aspecto. Alguns exemplos interessantes, nos supermercados de São Paulo, e principalmente fora de São Paulo, eu quando viajo, mesmo a negócios ou a turismo, uma das curiosidades, ou das coisas que eu gosto de fazer é visitar o comércio local, o supermercado ou pequenas lojas, e o que a gente percebe hoje é um aumento muito grande no portfólio de produtos. Então hoje eu tenho, por exemplo, um achocolatado qualquer, eu tenho versão grande, média, pequena e muito pequena. Por exemplo, até um refrigerante cola famoso, existe uma versão que custa menos de R$1. O preço sugerido R$1,99. Eu nunca comprei, mas exatamente esse produto foi feito para as pessoas da classe D, que muitas vezes só dispõem de uma moeda ou de uma cédula no bolso. E com isso, mas eles têm, por outro lado, o desejo de consumir aquele produto, o desejo de consumir o produto de marca. E aí, então, você alia o poder de compra dele com o produto de marca, fazendo o quê? Adaptando o produto, por exemplo, para que ele custe R$1 ou um pouco menos do que isso. O senhor até citou um ponto importante, né? As próprias redes de supermercados têm diversificado as suas ações em diversos nichos do mercado. Então, a própria rede tem um determinado supermercado de sua rede que atende a classe A e B e outra que atende a classe C e até um outro mais popular que aí já vai para a classe D. É isso mesmo que os supermercados e também oferecendo cada produto especificamente para esse tipo de público. Perfeito. Aí seria uma segmentação, mas já da cadeia de varejo. Então, como bem mencionado, o próprio grupo Pão de Açúcar, ele tem supermercados nas várias categorias, como você mencionou, né? Supermercados para classe A, B, C e D, com portfólios diferentes em regiões diferentes da cidade. Em Alphaville, talvez você não ache um supermercado que você encontre em Emiliano Matarazzo e vice-versa. Então, realmente é para você conseguir uma melhor segmentação e atender melhor o seu público. E essas lojas populares, como Casas Bahia, Loja 100, também Habib's, no caso, a própria Gol, linhas aéreas, porque hoje esse público também tem acesso à viagem aérea, né? Ao invés de passar 3 dias num ônibus, fazendo uma viagem, como exemplo, de São Paulo até o Nordeste, esse público já está conseguindo até mesmo viajar de avião. Sim, exatamente pelo valor da parcela. Então, com um valor pequeno de parcela, ele consegue pagar. Interessante, eu não sei se foi a Gol ou a TAM, eles já vendem as passagens, no caso, fizeram uma parceria, se não me engano, com a Casas Bahia. Que muitas vezes o cartão de crédito da pessoa, quando você compra uma passagem, ele come o rotativo, mesmo que você divida em várias parcelas. Então, uma maneira de propiciar que ele compre uma passagem é, por exemplo, através do carnê. Então, ele vai lá para pagar a passagem dele, aproveita e vê uma televisão, vê lá um móvel, um eletrodoméstico. Então, foi uma parceria interessante aí para ambos os lados. E a renda per capita desta população, ela varia entre R$ 79 e R$ 352 reais, é isso? Exatamente, que gera aí, então, essa renda em torno de R$ 900 mensais. Interessante, essa pesquisa também mostra que, até um tempo atrás, essas famílias terminavam o mês com menos de R$ 17 reais. Hoje, devido principalmente a esse aumento real do salário, elas já terminam o mês com mais 107. Então, exatamente esse mais 107 que multiplicado aí pelos 30 milhões de habitantes, é que faz então com que essa camada da população comece a saltar aos olhos das empresas. Isso já possibilitou então até uma progressão maior do que a classe B? Sem dúvida. Na somatória, né, quando você soma o total de pessoas, o volume em alguns segmentos, ele já é maior do que a classe B. Há quanto tempo já está sendo notada esta ascensão da classe D? Porque nós tivemos o Plano Real, deu uma estabilidade na economia, depois a economia foi se expandindo, mas em relação à classe D especificamente, quando é que começou este salto? Eu diria que começou talvez a partir do final da primeira década, né? Porque talvez a primeira década tenha sido a década da classe C. Então, talvez tivemos os primeiros anos do Plano Real, onde as pessoas começaram a ter um pouco mais de dinheiro disponível. Nós que somos um pouco mais velhos,
talvez até lembremos do Plano Real, que 2 alimentos eram os símbolos, o iogurte e o frango, que até então as pessoas não tinham condições de comprar. Então essas pessoas começaram a consumir mais durante essa primeira década, e na primeira década, esse aumento da classe C, então, propiciou o surgimento de vários outros tipos de negócio. Por exemplo, franquias de educação, multiplicação de faculdades, número de assentos de faculdades, explosão de empresas de turismo, ou seja, tudo isso foi consequência desse aumento aí da classe C. E eu diria que 2010, a classe C com uma década, principalmente devido às políticas do último governo, para, entre aspas, de inclusão social dessas pessoas, né? Então, fizeram com que essas pessoas, até então na miséria, pudessem migrar ou serem consideradas, pelo menos, no mercado de consumo. E quais são as diferenças entre as classes A, B, C e D, e até mesmo a classe E, né, que aí já é realmente no limite da pobreza, sim. Mas quais são as diferenças e também os perfis de cada um desses consumidores? Bom, talvez a primeira diferença é o bolso. Então, o bolso essa é a principal. Essa é a principal, né? E eu colocaria de novo na questão dos desejos. Por exemplo, uma classe A, os desejos da classe A são desejos, até porque ela já realizou os patamares anteriores, ela se alimenta bem, de maneira adequada, ela mora num lugar com segurança, ela já fez viagens, já conhece o Brasil, já conhece outros lugares. Então, talvez essa classe A, muitas pessoas dessa classe A almejem talvez esse mercado crescente do luxo, né, que hoje se percebe o Brasil como um dos principais mercados para as grifes internacionais. Já eu diria para a classe B, almeje talvez chegar à classe A, morar num lugar melhor, colocar os filhos numa escola melhor, formar os filhos. Na classe C, eu diria que é essa que hoje movimenta, né? Então eles querem ter o primeiro carro, eles querem viajar para a Argentina, né? nem se for para a Argentina, mas ter uma viagem para o exterior. E a classe D, essa que nós comentamos. Então, o que diferencia, eu acho que basicamente são as necessidades e os desejos. E ainda, até dentro desse perfil que o senhor citou, essa diferenciação, há essa questão séria, que é a questão do endividamento. A classe C hoje já está com um endividamento maior devido aí ao amplo consumo nos últimos anos. Sem dúvida. Acho que até o governo, ele vem, desde 2008, ele vem incentivando o consumo até para não esfriar a economia, mas isso provoca, haja vista os últimos pacotes de incentivo, cada vez os efeitos são menores. Né? São menores e mais curtos, ou menos sentidos. Né? Porque as pessoas, como estão endividadas, muitas vezes elas pensam se é melhor consumir ou se é melhor pagar a dívida anterior.